use mais o nós e menos o eu, né? Exatamente. Everton, e conta essas histórias suas da selva. Tem alguma história que você pode compartilhar com a gente? A gente quer saber. Eu sei que tem um monte, já ouvi algumas, mas conta uma pra gente. Nossa, né, você estava falando agora de terem colocado você na trilha da montanha dos gorilas, na frente. É tipo assim, vamos ver até onde que ela vai, né? Foi tipo um teste. Você faz isso também? Não, na verdade a gente Não? não faz, mas a nossa equipe também, a gente não só dá instrução, mas a gente de vez em quando se mete numas roubadas. A gente se inscreve de aluno em atividades extracurriculares fora, e geralmente são atividades de sobrevivência. Tá. Eu e o Ronaldo, nós certa vez falamos, vai ter um treinamento em Belém, que acho que eram 4 ou 5 dias, de treinamento de resgate aeromédico. Aí você precisaria fazer rapel e tal, não sei o quê, técnicas de sobrevivência. Eu acho que nesses 4 dias nós dormimos umas 2 horas. Porque quando você deitava na cama, segundos depois já tinha a bomba estourando para levantar e começava a atividade tipo 3 da manhã, já correndo, resgatando vítima, indo procurar vítima perdida na floresta. Isso tudo aconteceu em Belém. Teve uma das atividades em que puseram a gente sentado tipo numa arquibancada assim, e aqui começaram a trazer alguns alimentos, alguns alimentos estranhos que a gente vai comer numa sobrevivência. Pô, não vou conseguir pedir um iFood lá no mato, né? Então os caras trouxeram um alimento que se chama turu. Depois, quem estiver assistindo aí, procura no YouTube aí, no Google, turu. T-E-T-U-R-U. Esse treco, ele nasce em tronco podre, esse bicho, dentro de tronco podre. Então, árvores caídas, apodrecidas, esse turu, ele se cria lá dentro. Parece uma lombriga, assim, uns 30, desse tamanho? 30 centímetros. Imagine uma lombriga envolta numa gelatina. É isso, esse bicho, tá? E eles, inclusive em Belém, isso eles comem isso. Ele é um prato típico que eles acabam comendo isso com uma espécie de um molho, tipo como se fosse um vinagrete com essa iguaria lá dentro. Só que para quem vem de fora, você olha aquilo e fala, E aí o que eles fizeram? Quero ver os paulistas comer isso aí. E aí eu e o Ronaldo, eu só olhei pro Ronaldo e falei, meu Deus, lascou. Agora sim, eu falei, cara, vamos lá. Honra! Peguei aquela lombriga deste tamanho, né? Tinha uns 30 centímetros, eu acho que peguei aquele negócio na mão. Não é uma lombriga, tá? Eu falei porque o formato dele parece uma lombriga. Mas peguei aquilo e, seja o que Deus quiser, abri a boca e engoli inteiro. Comi. O Ronaldo fez a mesma coisa. Comeu. E aí tinha acho que ele era capitão da Força Aérea atrás da gente. Pegou aquilo, quando ele colocou na boca, foi vomitou assim, todo mundo. E os instrutores do curso, seu bisonho, todo mundo vai ter que comer de novo. E a gente teve que comer tudo de novo. E aí, lógico, não, tudo de novo. Mas, os paulistas que eles falaram, a gente foi lá, mesmo com aquela lágrima escorrendo aqui no canto do olho, a gente comeu. Foi legal. Então, fizeram a gente a prova, igual fizeram com você na Montanha dos Gorilas. E a gente foi lá, você chutou a cobra, a gente comeu o tal do turu. Depois pesquisa esse negócio aí pra ver que coisinha Vou pesquisar, meu Deus do céu. Mas é uma ótima fonte de energia, tá? E ele tem gosto de ostra. Quem já comeu ostra sabe que tem aquele gostinho, parece que tá comendo algo que não tem nada a ver com gosto de sal. É aquilo, gosto daquilo que tem. A minha sobrevivência, eu comi bigato. Bigato é gostoso. Tinha muitos bigatos, meu Deus do céu. Bigato é gostoso, não. Mas é assim, né? Vocês fazem a gente comer muita coisa estranha. Água, fonte de água. Vamos falar de fonte de água. Fala para mim sobre as fontes de água que a gente tem aí, o quanto é difícil. Não que é difícil, mas o quanto a falta de conhecimento para as pessoas fazem com que elas não conheçam e não consigam encontrar essas fontes de água.
Apesar, assim, por exemplo, a gente falar de treinamento em selva, por exemplo, ou sobrevivência no mar, você está rodeado de água, mas você não pode beber, porque a água salgada vai te desidratar mais ainda, né? O sal vai fazer com que você desidrate mais ainda. Na selva, você pode pensar, poxa, chove bastante, eu vou ter bastante água. Ok, mas não é bem assim, você chegar e sair bebendo aquela água. Ela pode estar contaminada. Ela contaminada vai te contaminar, você vai começar a vomitar e você vai desidratar. Então, é muito arriscado você sair bebendo água de qualquer lugar. Uma regra importante, a água tem que ser sempre purificada, diferente de filtrada, tá? O filtrar, você retira as impurezas dela. O filtrar, você tira a sujeira, né? O purificar, você mata as bactérias. Então, purificar, poxa, como que eu vou purificar? Começa pelo primeiro método lá, que eu gostei, aquele que eu mais gosto de fazer, que é fogo. Você faz um fogo e deixa a água fervendo por uns 2 minutos no mínimo. A partir deste momento, a água está purificada, ela está 99% livre de micro-organismos. E aí você pode beber. Mas ela está suja. Aí vai o processo de filtragem. Aí, poxa, como é que eu vou filtrar? Eu não tenho recurso. Poxa, a sua própria camisa, né? Você pode, com um recipiente, colocar aqui embaixo, como se fosse um coador de café, derramar água na sua camisa, desde que ela esteja limpa, lógico, né? Ou não tão emporcalhada, e você faz a filtragem. Aquela água que você coletou, que ela vai estar barrenta, naquela cor marrom, depois que eu purificar ela fica cristalina? Não, ela não vai ficar cristalina, ela vai continuar com aquela coloração. Então, uma regra importante que a gente tem é nunca beba a água antes de purificar. Ou seja, ferva ela por no mínimo 2 minutos ou utilize os recursos químicos que nós temos nos conjuntos de sobrevivência, tá? Porque essa mesma água que vai saciar a sua sede no primeiro momento pode te matar mais lá na frente. Exatamente. Esse curso tem tanta coisa, né, Everton? Meu Deus do céu. E me conta de alguma situação em que a pessoa não estava preparada. Aconteceu em algum certo momento de vocês terem, de repente, um pânico, alguém numa situação emocional debilitada, às vezes por conta que estava passando por algum momento na vida e, de repente, se viu numa selva, numa situação de estresse e não conseguiu lidar com aquela situação? Lu, sábado passado, a gente estava na atividade de água, já estava começando a chover e a gente lá no meio da represa, não encostava pé no fundo, pessoal todo com colete, então a gente fez toda uma atividade, assim, que estava a galera reunida, e aí teve uma hora que eu dei uma volta no bote, que eu fico dentro d'água fazendo a guarda, né, e dando um suporte. Eu cheguei ao lado de uma comissária, né, e ela estava em prantos, mas ela chorava desesperadamente. Isso acontece bastante, assim, toda atividade no mar tem. E a gente, até no próprio treinamento da empresa, tem um colega nosso que eu lembro que ele falava assim, Rocha, cada vez que sai treinamento de sobrevivência na marinharia, eu tenho vontade de pedir demissão. Ele falava para mim isso. Essa menina, eu fui falar com ela, disse, o que está acontecendo, né? Dentro da água. Ela falou, e ela, pânico de água. Aí aquela coisa de traumas, né? E aí eu falei, poxa, mas você já está aqui dentro. E ela falou, e eu vou morrer. Eu falei, não, calma. Aí comecei a explicar como que funcionava o colete, quanto que ele suportava de peso. Fui conversando com ela, e ela chorando, e nisso eu larguei ela. Deixei ela solta. Eu ainda perto dela, conversando, e aí uma hora ela olhou para mim e eu falei, você percebeu que você já está, que eu não estou te segurando? Que você está sozinha? Aí ela olhou, verdade. Aí ela ficou mais calma, aí ela foi para a atividade, ela foi para próximo do bote, que a próxima atividade ela teria que subir no bote. Como que eu vou subir num bote se eu não tenho apoio para dar impulso? Existe toda uma técnica tal, e alguém em cima do bote sempre para puxar. Ela foi e tal, ela subiu, e aí agora ela tinha o segundo passo do medo dela. Ela tinha que sair do bote e voltar para a água. A gente fala, não fiquem em pé no bote, sentem na borda do bote, de costas para a água, cruzem os braços para segurar o colete aqui, e se joga, cai de costas. Aí entrou a segunda fase do pânico dela. Eu falei, não, fica tranquila, eu estou aqui atrás de você, eu dentro da água, eu te dou o apoio aqui.
Aí foi, ela saiu, tal. Passou. Está tudo bem com você? Sim, sim, tudo bem, tudo bem. E continua a atividade com os demais alunos. Olha só que grata surpresa, e assim, poxa, eu acho que valeu todo o treinamento. A última atividade, depois que o último sai do bote, a gente fala assim, agora façam um resgate e vão embora, saiam da água. Você pega um outro colega e sai. A atividade acabou, leva ele até a margem. De repente ela, essa que no começo da atividade estava chorando, em pânico, ela falou assim, ei, alguém aí precisa de ajuda? Alguém que não saiba nadar? Ela estava se oferecendo para ajudar outras pessoas que estavam com medo. Assim, minutos depois, sabe, Lu? Então, isso que é gratificante, sabe? Então, a gente pegou uma pessoa que ela estava totalmente fragilizada, morrendo de medo, num ambiente totalmente não dela, né? E a gente conseguiu transformar ela num peixinho ali dentro da água. Conseguiu virar essa chavinha. Inverter essa situação. Ambientou ela tanto que ela chegou a se tornar voluntária para ajudar outras pessoas que estavam em dificuldade no mesmo momento, sabe? Não foi coisa de, daqui a 2 semanas, não, foi no mesmo momento. Então, isso é muito legal, isso é super gratificante. E acontece isso por conta do estresse, por conta de traumas que a gente não consegue ali detectar na hora, mas acontece muito, Lu. Geralmente, em todo treinamento de sobrevivência na água existe isso. Existe uma ou duas pessoas com esse tipo de medo. Sabe assim, nós somos humanos, né? Ainda que a gente tenha o treinamento, ainda que a gente tenha toda essa informação, isso pode acontecer. Isso a gente trabalha muito na tripulação, né? Quando a gente faz o briefing, numa emergência, por exemplo. A chefe, cada um tem as suas funções, a chefe tem uma função diferenciada. A chefe pode cristalizar, né, de repente não tomar a ação ou bater a cabeça e não conseguir atuar na função dela. E outra pessoa vai ter que atuar e saber o que faz com aquela pessoa, né? Então, veja, um tripulante a menos que você tem ali. Então, essas questões numa sobrevivência, numa emergência, a gente tem que ter em mente que, de repente, a gente pode perder um de nossos tripulantes ali que poderiam ajudar, ou pela questão da própria emergência em si, ou pela questão dele, porque nós somos humanos, né? Ainda que a gente tenha todo o conhecimento. Veja, essa pessoa, né, que aconteceu isso. Imagina o que já deve ter acontecido com ela. Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, Rocha, até para você. Eu tive com o meu irmão que me ajuda, o meu suporte técnico. Eu me afoguei quando eu tinha eu deveria ter uns 12 anos, 13 anos, e ele tinha seus 10 anos. Então, nós estávamos no Guarujá, e o que acontece? O Guarujá tem muito buraco, né, em algumas praias. E, de repente, eu me vi num desses buracos, só que o buraco era muito grande. E eu com o meu irmão menor, imagina. E eu até comentei essa história com ele, ele não lembrava disso. E veja, eu entrei nesse buraco, eu já sabia nadar, né? Minha mãe foi uma das coisas que ela sempre colocou a gente, eu já sabia nadar, só que nadar no mar é totalmente diferente, né, gente, com aquela correnteza. As ondas, elas vinham por cima de mim, assim, ó. E eu não conseguia sair do lugar. E eu olhava as pessoas que estavam na mesma direção, eu vi que eu estava no buraco, porque eu olhava as pessoas na mesma direção, e elas estavam com água na cintura. E a água estava no meu pescoço, você imagina as ondas. E o meu irmão pequeno do meu lado. E o meu pavor, o que aconteceu naquela hora? Eu não estava conseguindo me controlar, porque o meu emocional estava pensando no meu irmão, eu não estava pensando em mim, eu estava pensando no meu irmão, que eu não estava conseguindo chegar onde ele estava, e eu não estava conseguindo acessar meu irmão e ajudar. E eu ficando mais apavorada. Enfim, foi um sufoco. Nós conseguimos sair disso, tanto eu quanto ele. Eu não sei nem como, não sei explicar como, mas nós conseguimos sair. E veja, depois desse dia, eu tive respeito maior pelo mar, um respeito maior pela água, a ponto de, em alguns momentos, eu chegar a ficar com esse receio, com esse medo. Embora eu
consigo, eu nado muito bem, né? Eu tenho meu controle, eu sei o que eu posso ou não fazer, mas veja, nós somos seres humanos, isso pode acontecer, né? Então, assim, mar é uma coisa que sempre falo, se um avião tiver que cair, pelo amor de Deus, cai em qualquer lugar, mas não cai no mar, por favor, não cai no mar, né? Por conta dessa minha restrição com água, e eu acredito muito que foi desse fato que aconteceu. Então, hoje, eu tenho um certo receio, né? Até onde no mar, eu entro até um determinado momento, se eu for entrar, sempre entro com mais uma pessoa. Então, veja, por conta de um acontecimento que aconteceu lá na minha infância, eu tenho algumas restrições e eu tenho algumas cautelas, né? E aí você fala, né, dessa questão de entrar num rio, no mar, para fazer um procedimento. Isso pode vir na tona? Pode, né? Porque daí quando eu entro naquele rio, eu lembro o quê? Daquela cena do meu irmão se afogando, eu não conseguindo ajudar, de repente nós dois, entendeu? Então veja, o que o Everton fez com essa menina de conscientizá-la, porque nesse momento, imagina que eu sou essa menina, né? Eu entro o quê? Eu entro nessa história que está viva lá em mim ainda, né? Que seriam os traumas. Então, eu entrei nessa história, eu não estou naquele rio com o Everton, eu estou nesse mar, nesse descontrole total, e o fato dele conscientizar ela de onde ela estava, que ela estava sob controle, que ele estava ali do lado dela, fez com que ela retornasse a si e conseguisse sair dessa situação. Olha, psicólogo, parabéns! Mas você sabe... Muito bom isso. Com isso, eu acabei voltando naquilo que a gente comentou no começo dessa live aqui, que você até falou assim, quando a gente conhece o equipamento, a gente não tem medo. Eu conheci o equipamento, eu falei para ela, olha, esse equipamento que você está usando, é impossível você afundar com ele. Eu falei, ele suporta 240 quilos. Eu olhei para ela, você deve pensar o quê? 40? Eu falei, olha quanta sobra tem ainda. Eu disse, então confia no equipamento. Eu tenho certeza, eu não fiz um trabalho, né, de terapia nela ali, eu só falei para ela, confia no equipamento. Eu tenho certeza que ela não vai entrar na água do mesmo jeito que ela entrou com o colete salva-vidas. Se eu pedisse agora, tira o colete salva-vidas e entra de novo, ela ia travar. Mas eu mostrei para ela que aquilo que ela estava usando, por conta dos treinamentos que a gente dá, por conta do conhecimento que a gente tem, que ela podia ficar sossegada. Eu até vi que aqui no chat do anterior, a Rose escreveu assim, nossa, Rocha, lembra do rapel que a gente fez um rapel noturno numa pedreira aqui em São Paulo. Com medo de altura, morro de medo de altura. Eu não fui. Não fiz o rapel. Por quê? Porque eu não conheci, todo mundo desceu com o equipamento e tal, eu vi que todo mundo desceu, eu falei, poxa, mas eu não conheço esse equipamento a fundo. E eu tenho medo de altura, eu não desci esse rapel. Já no treinamento que a gente fez lá em Belém, que era o resgate aeromédico, que a gente tinha que descer do helicóptero, eu já manuseei o equipamento. Eu peguei o equipamento, a cadeirinha, tal, eu testei no chão e eu vi que funcionava. Subi e desci. Então, você conhecendo as ferramentas que você tem, é um pouquinho mais fácil de você driblar esse medo. Ele deixa de ser medo e acaba se tornando respeito, igual o que você falou, né? Você não tem medo de mar, de água, você tem respeito. Sim, né? Exatamente. Então, é fundamental. Exatamente. E, Everton, acho que uma coisa importante que você falou, que a gente trabalha também na equipe, a gente trabalha não só para o serviço de bordo, mas às vezes a gente trabalha isso para emergência também, respeitar o limite do outro, por exemplo. Às vezes tem um limite que não vai, você não consegue. Então, esse trabalho em equipe, você reconhecer o limite do outro, reconhecer que você pode ajudar, isso é importantíssimo, né? Por exemplo, o rapel que você falou, gente, não dá para mim. E aí um outro da equipe te apoiar e ajudar nisso. Então, isso é imprescindível numa emergência ou num trabalho qualquer, né? Reconhecer o seu limite e saber até onde você consegue, até onde você não consegue. Por exemplo, eu quando vou à praia, eu entro no mar até um determinado limite, né? Ou eu vou acompanhada, então eu reconheço meu limite e eu sei até onde eu posso ir que seja confortável para mim. E nesses momentos de crise, nesses momentos de emergência, a gente tem que estar muito consciente de si para conseguir estabelecer esse limite, até para a gente não entrar numa situação mais difícil ainda, né, Everton?
É isso aí, Lu. Cada pessoa tem o seu limite pré-estabelecido, né? Eu não posso exigir que você utilize o mesmo limite que o meu. Exatamente. É bem isso, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter a ideia de que, pô, eu vou mais pro fundo. A Lu respeita mais, ela fica um pouco mais para trás. Então, eu não posso exigir que você me acompanhe por causa dos meus limites. Eu tenho que ter esse balanço, né? E assim, e a gente falando em emergências, né? A gente tem que levar sempre em consideração que emergência não é receita de bolo, né? A ocorrência que você teve no Boeing 767, que pegou fogo no power bank dentro do bolsão, aconteceu de uma maneira com você. Comigo eu posso ter a mesma ocorrência e pode acontecer de outra maneira. Então, não é receita de bolo. A gente tem que saber como conduzir essa situação para que ela chegue a um final satisfatório para ambas as partes, né? Que não derrube avião, que não mate pessoas, ou seja, ou em ambiente aqui no nosso dia a dia, no cotidiano aqui, que não fira ninguém, que não mate ninguém, que saiam todos bem. Né? Não é receita de bolo. Exatamente. Everton, a gente já está chegando aí a 1h40. Para finalizar, vamos responder algumas perguntas das pessoas, e aí depois eu tenho uma perguntinha para você no final. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Não sei se você viu alguma que você já queira responder, mas o meu técnico aqui já deixou. A Rosemary falou que... eu vi, a Rosemary mandou bastante pergunta. A Rosemary falou que quer muito trabalhar como comissária, que já concluiu o curso, já fazem 5 anos, Rosemary. Rosemary, seja bem-vinda. Eu tenho treinamento, né? Eu tenho curso de preparação para a entrada na companhia aérea. Eu acho que você já passou por um processo, agora você precisa do segundo processo, que é a entrada na companhia aérea. Dia 25 agora... eu vou ter uma aula gratuita falando sobre o meu curso. Então, aproveite, dá uma olhada nos vídeos que a gente tem, nos conteúdos que a gente tem. Eu acho que vai ser de grande valia para você. E acesse o nosso canal no YouTube. Dia 25 eu tenho uma aula gratuita para você que está querendo entrar, para você que está querendo se recolocar. Rosemary, você está convidada, tá? Eu espero você dia 25 para a gente conversar. Deixa eu ver se tem alguma... A Rose é uma grande amiga, Lu. A Rose é uma grande amiga de longa data. A gente se conheceu em treinamentos de sobrevivência. Hoje a Rose também é instrutora de sobrevivência na equipe do grande amigo Coronel Montebeller, na VRB, na Via Radical Brasil. Ela é instrutora de sobrevivência lá. Beijão, que linda, Rose. Então, seja bem-vinda. Vamos voar, céu de brigadeiro, queremos. Você está convidada para o meu curso no dia 25, tá, Rose? Eu faço toda uma preparação para a entrada na empresa aérea. Eu acho que vai ser de grande valia para você. Aí está 5 anos esperando. Vamos lá, é o seu sonho, é o que você quer e vamos lutar por ele, tá? Ana Paula, no curso também teremos... tá falando do curso. No curso também teremos essa experiência... na selva, vamos lá. Essa experiência na selva, gente, ela é uma... Você já tem essa preparação no curso para comissário. Você tem que fazer... Lembra que o Everton relatou? O curso para comissário, você tem esse teste, você tem essa experiência, você tem todo o teórico, você tem todo o teste. Quando você entra na empresa, tem uma reciclagem, tá, desses procedimentos. Então, isso não é um item que tem no meu curso. O meu curso é uma preparação para você entrar na empresa aérea. Isso você já tem na preparação que você faz na escola para obter a certificação de comissário de voo, tá? Então, a minha abordagem do meu curso é para você que está começando a carreira, para você que não sabe, eu vou te dar os caminhos para você ir para uma escola, como o que você tem que fazer, quais são os seus caminhos até ter a certificação. Ótimo, tenho a certificação e agora é a etapa para a empresa. Então, eu vou te preparar na outra etapa também para você entrar na empresa. Essa etapa, de toda essa experiência da selva que o Rocha trouxe aqui para a gente, são etapas que você vai ter no curso de comissário de voo, tá? E nas revalidações da empresa, ok? Isso são certificações da ANAC, tá? Só para deixar aqui bem claro para vocês. Como o Everton vê o curso de preparação? Everton, que foi aquela pergunta que eu fiz para você, que na nossa época nós não tínhamos isso, né? Você teve
teve aí êxito, porque você foi chamado uma vez. Tem muitas pessoas, por exemplo, a Lilian, que esteve aqui comigo, ela foram 4 vezes que ela não conseguiu entrar e acaba se frustrando. Tem muitas pessoas reprovam nas seleções e não sabem o porquê, não sabem o que elas podem melhorar, qual foi, porque as empresas, elas não dizem, né, você reprovou nisso por conta disso, ou você reprovou nisso. Então, as pessoas ficam muito perdidas, sem saber onde reprovou. Você teve êxito aí, que você, né, na sua primeira seleção, você já passou, você já entrou, mas isso não é o que acontece com a maioria das pessoas. E aí, Everton, a pergunta como você vê esse curso que eu tenho hoje, dessa preparação, tanto para quem não sabe nada da profissão e está interessado na profissão, então eu trago todas as informações, quanto para aquele profissional que quer entrar em determinada empresa e ele quer se preparar para entrar nessa empresa. Como você vê isso hoje? Você que na nossa época não tinha isso, né? E hoje nós temos acesso a isso, nós temos curso preparatório, assim como o meu, para a entrada nessa empresa, para a entrada na aviação e para a entrada nessa empresa. Como você vê isso hoje, Everton? Hoje eu vejo isso como um curso pré-vestibular, que ele vai te expandir horizontes, na verdade, né? Você vai acabar aprendendo algumas técnicas, alguns macetes que você não vai ter na escolinha de comissários, tá? Então, eu vejo assim como um curso pré-vestibular. É obrigatório fazer? Não, não é. Mas dá um diferencial comparando com aquela pessoa que não fez? Dá um diferencial, sim. Só o que a gente sempre recomenda, né? Pesquisem sobre os profissionais que dão isso, porque a gente no mercado, a gente tem de tudo, tá? Tem gente de boa índole que quer ajudar a crescer e tem gente de má índole que só quer ganhar dinheiro. Então, assim, pesquisem sobre os profissionais que dão esse curso. Eu acho que é a única dica que eu daria. Mas, sim, eu gosto. Super vantajoso. Exatamente. Vamos ver aqui. Clau Arruda, inesquecível. A Clau, acho que estava com você em alguma... Pelo que eu vi os comentários, acho que estava com você em alguma sobrevivência. A Clau fez sobrevivência já, né? Clau não sofreu, não. Clau se deu bem, né? Deixa eu ver aqui, a selva é impressionante, a quantidade que você aprende, que foi o que a Rose falou. Deixa eu ver alguma pergunta. Estou adorando a Clau, é realmente uma experiência para a vida. Após o treinamento, na selva, passei por quase um afogamento, olha isso, e consegui manter a calma graças a esse treinamento. Parabéns, Clau, parabéns. Rose está amando a live. Everton, essa daqui foi a pergunta da Andresa, respondido, Andresa, como ela enxerga a preparação para o curso da aviação. Pergunta pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu estou rolando aqui para ver se tem alguma pergunta. A Rose falando que é apaixonada pela selva. Deixa eu ver aqui. Ficou alguma pergunta do Instagram? Não? Não, lá eu já fiz. Clau entrou no buraco também. Que buraco é esse? Agora eu fiquei em... Não dar o pé, entrei no buraco. Entrou no buraco, acho que na hora que eu estava contando a história da praia. Ai, Clau, pelo amor de Deus, é terrível isso, né? Que situação. E aí junto o buraco com o repuxo, né? Aí você gente, é terrível, terrível, terrível. E talvez são aquelas coisas que às vezes acontecem na sua vida já por uma precaução, para você ter um cuidado maior, né? Imagina, eu tinha ali na época 13 anos, meu irmão mais novo devia ter uns 9, 10 anos, né? Sozinhos ali no mar, então às vezes a gente não tem muita consciência do que o mar, né, de respeitar esse limite da natureza também, né, Everton? Acho que você deve trazer isso na sua sobrevivência, respeitar a natureza também tem, né, a gente também tem que respeitá-la, e muitas vezes a gente não respeita. Facebook. O medo acaba sendo uma defesa, né? Tipo assim, a gente vê, os bebês não têm o medo ainda ativado, né? Então, eles vão andando, coloca ele num penhasco, ele vai gatinhando até cair do penhasco, se deixar, né? Sim, sim. E a gente vai adquirindo isso com o passar do tempo, né? Então, a gente, na adolescência, a gente ainda tá com um restinho daquele não medo, né? A gente vai tentando, até que toma um pedala, quando você cai no buraco, aí você, opa, é a vida te dando outra chance, né? Tem uma pergunta do Instagram
para você falar sobre alguma situação inusitada. Eu não sei o que a pessoa quis dizer com inusitada. Será que é em voo ou em sobrevivência? Em sobrevivência. Alguma situação inusitada que você não esperava que aconteceu. Olha, com um aluno não aconteceu nada, mas comigo eu vou falar para vocês que eu sou campeão. É porque os alunos não participam do backstage, porque vocês iam passar mal de rir. Por quê? Perdão da palavra, com as cagadas que eu faço. Lógico que eu não iniciei a sobrevivência sendo um especialista. A gente começou o treinamento de sobrevivência em 2012. Então, nós nos unimos, eu, o Celso e o Ronaldo, e falando, vamos começar a dar treinamento de selva? Depois de um treinamento prático que a gente participou como aluno, e a gente montou a nossa equipe. E lógico, era tudo muito novo, então teve um dia que eu fui armar minha rede, e eu armei minha rede entre duas árvores, mas bem na beira de um lago, mas muito na beira de um lago, quase dentro do lago. E eu dava um nó daquele jeito, que eu sabia, né? Um nozinho de qualquer jeito, tá. Sim. Não tinha técnicas de nó, conhecimentos de nós específicos. Amarrei minha rede e tal, testei, sentei nela, ok, montei a cobertura dela, no meio da madrugada um nó daqueles arrebenta. E eu dormindo dentro da rede, e a minha rede era uma rede de selva, que ela tem tipo um mosquiteiro, que você fecha com zíper. Eu caí, eu comecei a rolar como se eu fosse para dentro da represa, ou seja, eu fiquei encharutado dentro da rede, só que uma das amarras ficou me prendendo, então eu não caí dentro da água. E o Celso, que estava dormindo na rede ao lado, ria tanto, eu falava, me ajuda! E ele, eu não consigo, e ria na minha cara, né? Por quê? Eu não fiz uma amarra certa. Só que teve a vingança. O que você fez? Não, eu não precisei fazer nada, a natureza conspira. Estávamos um dia fazendo uma averiguação de uma pista de bússola que a gente ia fazer à noite, e a gente sempre assim, segurança em primeiro lugar, tudo. Então, nós vamos na frente para ver se é seguro para os alunos irem depois. Estávamos passando, eu, Celso e Pavuna, e o Ronaldo ficou no acampamento. E tinha um trecho passava água por baixo desta passagem de terra, tinha um buraco, assim, a erosão estava comendo. E a gente passou lá, fez o caminho da ida, o Celso na ida falou, tô com medo desse lugar aqui, tá estranho. E a gente passou, tudo bem, foi até o final da pista, andou eu acho que 1 quilômetro e voltou. Na hora que estávamos voltando, aquele mesmo lugar que o Celso falou que não estava seguro, ele parou, ele falou, gente, isso aqui tá... Desabou. Ele caiu num barranco. Ele caiu no barranco, aí ele caiu de pé. Quando ele caiu de pé, ele perdeu o equilíbrio, ele caiu, enfiou a cabeça na lama, aquela carequinha dele, ficou toda cheia de lama. E aí, a gente lá em cima, eu e o Pavuna, Celso, você tá bem? Tô bem. A gente ria tanto. Ele falava, vem aqui me ajudar. E a gente não conseguia ajudar ele. Rolou barranco abaixo. Meu Deus. Mas os alunos não viram, lógico, né? A gente estava fazendo um teste aqui. Então são algumas situações que acontecem com a gente, graças a Deus, assim, de aluno. Aconteceu uma situação inusitada com um aluno, mas assim, foi uma picada de escorpião. E a gente sempre fala muito no cuidado de onde senta, onde coloca a mão, tal. E nós estávamos dando um treinamento e uma aluna no procedimento de primeiros socorros, onde ela tinha que baixar e segurar a cabeça, né? Lembra daquela parte lá de segurar a cabeça para a pessoa não mexer? Ela ajoelhou e ela sentiu uma picada na perna. E aí ela não deu muita atenção para isso, continuou o procedimento, porque a gente fica avaliando. E aí, logo após o procedimento, ela falou, menino, está doendo muito minha perna. Estou sentindo formigamento. E aí a gente levantou a perna da calça dela e estava lá o furinho vermelho. E a gente pensou, poxa, o que pode ser isso? Só que aquela vermelhidão foi aumentando, assim, em questão de minutos. E aí o que a gente fez? Colocou ela no carro e hospital. E aí chegou lá no hospital, detectaram que foi uma picada de escorpião. Então, todo cuidado é pouco. Então, algumas situações, essa situação aconteceu, que a gente pode chamar que é inusitada, não foi nada engraçado, mas ela foi para o hospital,
tomou o soro antiescorpiônico, isso era 11 horas da manhã, eu acho. 4 horas da tarde, ela já voltou do hospital, participou de toda a atividade do pernoite e vida que seguiu. Foi uma experiência que ela teve e nós também tivemos, né, para sempre redobrar o cuidado com os peçonhentos que a gente pode encontrar. E são coisas que podem acontecer aí na selva, né? A gente aprende muito bem isso, né, Everton? Everton, para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você falasse, você desse de toda essa sua experiência que você teve, que você tem na aviação, como comissário de voo, como instrutor, qual é o conselho que você daria para essas pessoas que estão querendo ingressar hoje no mercado, que desejam ser comissário de voo? Você, com a sua visão, com toda a sua bagagem, com toda a sua história, o que você diria para essas pessoas que estão ingressando nessa carreira, que desejam entrar para essa carreira? O que você diria para elas? Bom, clichê, né? É clichê, mas é um clichê verdadeiro. Não desistam, nunca. A gente está vendo aqui fora o cenário mundial, como está, o brasileiro muito grave por conta da Covid. Estamos vendo redução do número de voos, reduções de equipes de comissários nas empresas, está acontecendo. E isso pode afetar quem está querendo entrar no mercado. Tipo assim, não vou fazer porque... Galera, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Com certeza não com essa intensidade que está acontecendo agora, com essa gravidade, desta maneira que está acontecendo agora. Mas, Lu, quantas vezes nós vimos o mercado descer, subir, descer, subir? Lembra lá do 11 de setembro, das Torres Gêmeas, que a gente ficou numa crise monstra, e aí a hora que subiu, deu aquele boom, e a gente precisava de pessoas para voar. Então, o que eu falo, assim, não se deixem influenciar por fatores externos para não seguir com seus sonhos, tá? Então, sigam com seus sonhos. É isso mesmo que você quer? Corre atrás, vai, não desista. Não deixem que fatores externos, seja esse econômico que está acontecendo agora, porque vai melhorar, vai chegar uma hora. Galera, todo mundo está querendo sair de casa, ninguém aguenta mais ficar em casa, todo mundo quer viajar. A hora que todo mundo estiver vacinando, começarem a abrir as fronteiras, vocês vão ver, vai faltar avião, vai faltar tripulante para decolar avião. Então, se preparem, corram atrás, estudem, não deixem que pessoas contaminem a cabeça de vocês. Você vai ser garçonete de luxo, não sei o quê. Fala, vou mesmo, mas vou tomar café da manhã em Paris. Vou em Nova York semana que vem, sei lá, né? Vou comer em Macapá, vou comer uma tapioca em Recife. Corram atrás dos seus sonhos para aproveitar tudo que essa nossa profissão oferece. Eu falo para vocês, com certeza eu não teria conhecido boa parte do mundo se não fosse minha profissão. E melhor, a gente conhece boa parte do mundo recebendo salário, né? Mas quanto que ganha, não sei o quê, depende de empresa para empresa. Mas você conhece o mundo trabalhando, recebendo salário, sendo remunerado para isso. Então, não desistam. É uma profissão muito... que te traz muitas possibilidades de crescimento. Você vai ver que quando você for picado pelo inseto da aviação, você vai ficar contaminado para sempre, tá? Muitas pessoas não saem da aviação por medo, né? E muitas pessoas que saíram da aviação, que eu converso, eles falam, que saudade que eu tenho, que saudades das viagens, que saudades dos amigos, que saudades de conhecer lugares e tal. A gente vê as pessoas falando isso. Então, é um vírusinho, um vírus que a gente tem também, né? O vírus da aviação. Então, nunca desistam, tá? Não se deixem contaminar por fontes externas. Corram atrás dos seus sonhos. Exatamente. Everton, muito obrigada pela sua história, por toda a sua experiência que você compartilhou aqui conosco. Eu acho que esse é um conteúdo de extrema necessidade para as pessoas que estão entrando no mercado, que querem se recolocar no mercado. Muitos profissionais saíram aí, né? E o que você falou agora é essencial, assim, acreditem no seu sonho, vá atrás, porque o mercado hoje está em baixa, mas
nós estamos crescendo, né? As coisas estão voltando, as pessoas não aguentam mais ficar em casa e, assim, as empresas vão voltar a contratar. Nós temos empresas que, mesmo na crise, elas estão contratando. Eu tenho pessoas que passaram pela minha preparação, Everton, eu fico muito feliz com isso, passaram pela minha preparação e estão já hoje nessa nova empresa que está contratando aí em momentos difíceis. E esse novo momento aí nosso de fronteiras abertas, das pessoas vacinadas, das pessoas querendo sair de casa, vai abrir as portas. Então, esteja preparado, né? Esteja preparado para as oportunidades que irão acontecer. Dia 25 tem o meu treinamento, meu curso aí online para você, gratuito. Rose, é Rose, né? Rose, estou esperando por você. Tá? No nosso curso online gratuito. Everton, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui, tá? Estamos juntos aí no treinamento, é um prazer sempre ter você no treinamento, seja como instrutor, seja como aluno, é sempre um prazer ter a sua companhia. Eu acho que, em primeiro lugar, tem o Everton Pessoa, né, que construiu esse Everton profissional, que é maravilhoso, maravilhoso, parabéns. Parabéns, obrigado. Em primeiro lugar, pela pessoa que você é e pelo profissional que você construiu. E isso você contribui. Eu acho que a maior gratificação de um instrutor é contribuir para o crescimento daquele aluno. E, então, assim, olhando para toda essa sua vida, quantas pessoas você contribuiu e em quantas vidas você faz parte desse crescimento. Parabéns, tá? Parabéns por ser quem você é, parabéns por esse profissional maravilhoso que nós temos do nosso coração, gente. A gente não doa, a gente não dá ele para ninguém, tá bom? Everton, um excelente final de semana para você. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas, por estarem com a gente aqui durante toda essa manhã de sábado. Everton, quer falar alguma coisa? Só te agradecer pela oportunidade, Lu, agradecer a todos que participaram, que assistiram aí com a gente. Baita prazer sempre compartilhar informações. Contem comigo para o que precisarem. Tem lá meu Insta, pode entrar lá, fazer pergunta, que a gente também, de vez em quando eu entro lá para responder alguma coisa. Não sou muito ativo, mas de vez em quando dá certo. E, ó, Lu, estou esperando vocês dois na selva, hein? Vamos! Marcado! A gente vai fazer altos vídeos para vocês, gente. Vamos acompanhar o Everton, que é um... Olha, vocês só vão rir. Vocês só vão rir. E aprender também, né? Aprender bastante e dar risada. Esse é o nosso lema, tá bom? Everton, um beijo grande para você. Muito obrigada. Até!